Diga o que quiser sobre a ordem pós-Guerra Fria, mas, goste ou não, essa ordem global entrou em colapso total em 2025, no primeiro quarto do século 21. Vivemos um realinhamento global, com novos jogadores crescendo e antigos titãs caindo. O mundo deixou de ser unipolar, antigas regras não valem mais e cada país precisa escolher seu caminho. Elas podem se adaptar e prosperar ou podem estagnar e se condenar à história. Se 2025 reescreveu o livro de regras global, 2026 testará as novas regras. Essas regras vão influenciar conflitos globais, dos campos de batalha no leste europeu ao caos no chifre da África, das costas da Venezuela às costas de Taiwan e das selvas do sul da Ásia às selvas da América do Sul. Essas regras vão definir quem se destaca e o que podem fazer impunemente. E elas vão conduzir as nações não à paz, mas ao lucro. 2026 pode ou não ter grandes conflitos mundiais, mas é quase certo que será um ano caótico. Então, no espírito de estragar o seu clima festivo, de nada. Veja os principais locais onde os pontos de tensão mundial podem se agravar. Claro, a gente diz que 2026 vai ser incrivelmente caótico, mas temos que prestar respeito a 2025, onde podemos identificar claramente alguns conflitos congelados que recentemente esquentaram. Veja a longa Guerra Fria entre Irã e Israel, que tiveram seu primeiro grande confronto militar direto na Guerra de 12 Dias em junho passado. Ou veja a Índia e Paquistão, dois inimigos armados com armas nucleares que se enfrentaram em um grande confronto em abril e maio. Veja Paquistão e Afeganistão, onde disputas e escaramuças próximas à histórica linha Durand recentemente escalaram para um verdadeiro conflito de fronteira. Tailândia e Camboja tiveram combates intensos por 4 dias em julho, ficaram um tempo em silêncio e retomaram os conflitos com força em dezembro. Para 2026, esses são pontos de tensão latentes, locais conhecidos por alta tensão. Todos os lados estão equilibrando incentivos conhecidos que podem levá-los de volta ao conflito, mas ninguém sabe exatamente quando as coisas vão esquentar de novo. Vamos começar com Israel e Irã, que no momento não buscam retomar a guerra. Ambos os lados têm forte incentivo para aceitar um novo conflito se isso favorecer seus objetivos maiores. Na verdade, cada nação tem tantos incentivos para considerar um retorno à violência que recentemente dedicamos um episódio inteiro ao assunto. Em Israel, o governo Netanyahu e aliados militares veem Jerusalém prestes a uma vitória total. Derrotar totalmente Hamas e Hezbollah, eliminando-os e derrubando o regime iraniano no processo. Agora, com Hamas e Hezbollah em grande parte neutralizados, a atenção de Israel se voltou para o Irã e seus outros adversários regionais. Embora seja possível que o regime do Irã nunca se recupere dos reveses da Guerra de 12 Dias, Israel não vai deixar isso ao acaso. Se o Irã reconstruir suas forças, fortalecer representantes ou avançar em seu programa nuclear, Israel provavelmente agirá sozinho. O regime do Irã enfraquece a cada dia, mas acredita que seu mandato para liderar nunca foi tão forte. Quando o Irã está sob ameaça de Israel, por mais contraintuitivo que isso possa parecer, o regime iraniano pode tentar manter seu controle sobre o poder continuando a envolver Israel em conflitos limitados. Os conflitos entre Índia, Paquistão e Afeganistão se misturam em uma única confusão regional, e aqui podemos discutir as 3 nações juntas. Índia e Paquistão rotineiramente acusam um ao outro de patrocinar campanhas organizadas de terror em seus respectivos territórios. E neste momento, ambas as nações continuam bastante vulneráveis a esses ataques terroristas. A Índia quer conter o Paquistão para focar em competir com a China. Ela quer reafirmar sua autonomia e não alinhamento, sentindo ter perdido prestígio após os Estados Unidos da América negociarem o recente cessar-fogo. O Paquistão se sente encorajado pela forma como seu último conflito com a Índia se desenrolou. Está sob controle de um líder militar autoritário que ganha poder e apoio internacional. O Afeganistão é o país na região que não deseja guerra e tem pouca capacidade para lutar uma guerra convencional. Mas talvez não tenha escolha. Seu território abriga o Talibã paquistanês,
que é acusado de receber apoio direto do Talibã afegão. Mas mesmo que não recebam, o Paquistão já demonstrou estar totalmente disposto a culpar a liderança afegã pelas ações do Talibã paquistanês. Nesta região, atores não estatais atuam em várias direções, apoiando objetivos estratégicos conflitantes. E às vezes, de formas que seus patrocinadores estrangeiros aliados não controlam. Então, mesmo que nem a Índia, nem o Paquistão, nem o Afeganistão decidam que querem ativamente entrar em guerra em 2026, a região pode ser arrastada para um conflito por atores não estatais. Se alguma dessas nações quiser secretamente retornar ao conflito, os atores não estatais oferecem desculpa perfeita. Por fim, a última rodada de combates entre a Tailândia e o Camboja ainda está em andamento. No momento em que este episódio foi escrito, e julgando por como as coisas estão se desenrolando, é difícil dizer se os combates terão diminuído até o lançamento deste episódio. De todo modo, Tailândia e Camboja indicaram que esse confronto provavelmente não será o último. O Camboja é claramente o mais fraco dos dois, mas por algum motivo, no longo intervalo entre seu primeiro confronto de 2025 com a Tailândia e o segundo. O exército cambojano aparentemente colocou novas minas terrestres na fronteira e realizou outros atos provocativos. Isso só faz sentido se o Camboja quiser retomar o conflito. A Tailândia, por sua vez, tem um novo governo que adotou postura rígida contra o Camboja. Após fracassar o primeiro cessar-fogo, a Tailândia busca garantir que o Camboja não seja ameaça nos próximos anos. É viável resolver os atuais episódios de violência com um novo cessar-fogo. Se Tailândia e Camboja iniciarem novo ciclo de escalada em um próximo conflito aberto, a Tailândia estará ainda menos propensa a aceitar um cessar-fogo do que hoje. Fortes movimentos nacionalistas inflamam ambos os lados da fronteira. E enquanto a confrontação for boa para a política, o comportamento recente de nenhum dos lados sugere que eles recuariam. Venezuela versus Washington. Citando ele, o presidente Trump quer continuar explodindo barcos até que Maduro peça arrego, e pessoas muito mais inteligentes do que eu nesse assunto dizem que ele vai acabar cedendo. Citação: foi o que Suzy Wiles, chefe de gabinete da Casa Branca, afirmou à Vanity Fair em entrevista. Aparentemente, confirmando o que os observadores latino-americanos vêm dizendo desde que o governo Trump começou a atacar barcos no Caribe. Os ataques visam mais pressionar o ditador venezuelano Nicolás Maduro a renunciar do que combater o tráfico de drogas. Considerando que, em 11 de dezembro, 5 dias antes da entrevista à Vanity Fair, o governo Trump apreendeu um petroleiro na costa da Venezuela. É muito provável que a disputa continue a escalar agora. Este episódio foi gravado antes das festas de fim de ano, então pode ser que essa escalada já tenha ocorrido quando você estiver assistindo a isso. E todos nós tivemos que cancelar nossos natais para garantir que o War Fronts esteja cobrindo uma guerra entre os Estados Unidos da América e a Venezuela. Podemos esperar passar as festas? Não quero explicar isso para minha família. Aproveite, será um ótimo entretenimento. Mas se isso não ocorreu, resta perguntar: o que 2026 reserva para o conflito entre Venezuela e Washington? Primeiro, apesar do presidente Trump insistir que não descartou colocar tropas em solo venezuelano, especialistas não creem que uma invasão americana esteja nos planos para 2026. Ir contra a promessa de Trump de não iniciar guerras e invadir a Venezuela em 2026 seria impopular e poderia custar ao governo as próximas eleições de meio de mandato. Pesquisa da CBS mostra que só 30% dos americanos apoiam ação militar na Venezuela, pois invasão em grande escala está descartada. O curso de ação mais provável que resta para o governo tomar é lançar ataques aéreos direcionados contra alvos estratégicos dentro do país. 2 desfechos são possíveis se o governo Trump seguir esse caminho. Os ataques aéreos e demais ações de Washington podem ser tão devastadores que o povo venezuelano decida que sua única opção é tirar Maduro do poder para sobreviver. Nesse cenário, haveria protestos em massa antes dos militares deporem Maduro e entregá-lo a Washington. Alternativamente, Maduro poderia perceber o que está para acontecer e fugir antes que chegasse a esse ponto, para ter uma aposentadoria miserável em Moscou, jogando videogame com Assad.
No segundo cenário, Washington faria ataques aéreos, mas os danos não seriam suficientes para mudar a opinião pública ou militar. Nesse caso, Maduro continuaria enrolando até 2028. Quando Trump deixar o cargo, espera-se que um governo mais aberto à negociação assuma, mas qualquer que seja a decisão de Trump, a Venezuela seguirá interessante no próximo ano e permanecendo na América Latina por enquanto. O Equador cai no abismo. Quando a Organização de Localização de Conflitos Armados e Dados de Eventos, mais conhecida como Armed Conflict Location e Event Data Project, divulgou sua lista de observação para 2026, poucos dos países destacados causariam muita surpresa. Ucrânia, Sudão, Mianmar, Síria, Paquistão. Essas nações hoje são sinônimo de guerra e insurgência, mas estão ocultas nos resumos dos conflitos. Em lugares como o Sahel e o Oriente Médio, havia um nome que se destacava como um polegar machucado. Há 5 anos, o Equador era um dos países mais seguros da América Latina. Uma faixa dos Andes do tamanho de Nevada, situada entre as mais violentas Colômbia e Peru. Antes da pandemia, sua taxa de homicídios era aproximadamente igual à dos Estados Unidos e muito, muito abaixo da de países como Honduras, México ou Brasil. Bem, veja só a diferença que meio década pode fazer. Em 2021, a taxa de homicídios do Equador começou a subir dramaticamente. Em 2023, ela havia atingido impressionantes 46 por 100 mil habitantes, maior do que a da Venezuela, maior do que a da Colômbia, maior até mesmo do que a do Haiti. Tão alta que, após uma revolta de gangues em janeiro de 2024, o governo de Daniel Noboa decretou conflito armado interno e iniciou repressão militar. Teve sucesso modesto no início, mas logo veio uma onda de violência ainda pior. Estatísticas de 2025 impressionam. Apesar dos dados oficiais só saírem em alguns meses, projeções apontam taxa de 50 assassinatos por 100 mil habitantes. Para comparar, a taxa de homicídios no México em 2024 foi cerca de 193. Como observa o relatório da Armed Conflict Location e Event Data Project, o Equador está entre os 10 países com a violência mais intensa do mundo. Isso se deve à fragmentação do crime no Equador. Em 2023, o país era dominado por 2 grupos armados rivais, Los Lobos e Los Chaneiros. Mas após 2 anos de prisões e operações policiais, várias gangues equatorianas se fragmentaram, com seus remanescentes voltando-se uns contra os outros. Após a prisão do chefe, Negro Willy, os Los Tiguerones se dividiram, com ex-companheiros se matando pelo controle de rotas lucrativas de tráfico. Os Los Johnny Illas se desintegraram e com o chefe dos Los Generas, Fido, extraditado para os Estados Unidos da América, teme-se que o grupo siga o mesmo caminho. Acredita-se que atualmente 40 gangues disputam os lucros do tráfico de cocaína e mineração ilegal no Equador. E todas elas estão dispostas a recorrer a uma violência grotesca, quase teatral, para tentar sair por cima. Daí o exagero em algumas ações das gangues, como metralhar o funeral de um rival ou pendurar corpos decapitados em pontes. Por isso a violência persiste, enquanto áreas turísticas do Equador seguem seguras. A faixa costeira densamente povoada lembra Miami no início dos anos 1980. Segundo os cálculos de AKLED, 71% da população equatoriana foi exposta a pelo menos um evento violento. Seja testemunhando um sequestro, estando próximo de um carro-bomba ou apenas ouvindo os tiros enquanto alguém é abatido a uma rua de distância. Sobre o próximo ano, 2026 deve ser ainda pior. Quanto mais as gangues do Equador se dividem, maior a competição e o incentivo para grupos armados usarem violência extrema para alcançar seus objetivos. Some-se a instabilidade crescente no Peru. É fácil notar que o conflito armado interno do Equador pode estar entrando em fase parecida com a guerra às drogas do México. Uma fase caracterizada pelo aumento da ilegalidade, crescimento dos assassinatos e uma sensação de que nada pode ser feito. Agora vamos atravessar os continentes até a Síria. Antes, uma pausa para falar do nosso novo projeto Front School. É o nosso serviço de assinantes para quem quer sentir ainda mais ansiedade sobre o estado do mundo. Por R$ 5 por mês, vamos garantir essa ansiedade para você.
Você terá 2 vídeos exclusivos por semana, artigos de especialistas e acesso antecipado aos episódios aprofundados. Assim estão as coisas, e 2026 pode ser um ano difícil por conflitos. Novidades chegando para nossos assinantes, podcasts exclusivos, novas séries de vídeos, fim do mundo, pessimismo e nada de spoilers. Mas vai ser um grande ano para o conteúdo exclusivo dos assinantes, isso é a Front School. São 5 por mês ou 50 por ano se você quiser ainda mais barato. E agora, de volta ao vídeo. A Síria volta a se inflamar, então há o risco de uma nova escalada na Síria. No mesmo período do ano passado, discutíamos o colapso repentino da dinastia Assad, após mais de meio século no poder. Hoje, a Síria está, sem dúvida, em uma situação melhor do que durante sua guerra civil. Mas chamar a nação de estável ou unificada seria um pouco exagerado. Grandes partes da Síria estão atualmente fora do controle do governo. Em Damasco, esse governo é acusado de cumplicidade em massacres e atrocidades contra minorias sírias. O país está virando o epicentro de um novo conflito frio no Oriente Médio entre a Turquia ao norte e Israel ao sul. Para piorar, o Estado Islâmico continua ativo em todo o país, infiltrando-se nas instituições estatais, unindo forças para um futuro retorno à insurgência e planejando libertar milhares de combatentes e simpatizantes de campos de prisioneiros vulneráveis. Atualmente, o maior risco de escalada na Síria está nas tensões entre Damasco e o Estado Curdo Autônomo no nordeste do país. Protegido pelas Forças Democráticas Sírias e outros grupos paramilitares. O Estado Autônomo de Rojava tentou manter um certo grau de separação do Estado sírio, apesar da clara intenção de Damasco de fazer com que Rojava se reintegre totalmente. Esse processo de reintegração, além de um esforço crucial para encontrar uma forma de as forças democráticas sírias se fundirem com o exército sírio, ficou estagnado nos últimos meses. Apesar de ambos os lados já terem se comprometido com um plano de compromisso, e embora tanto Damasco quanto Rojava pareçam dispostos a deixar as negociações seguirem, agora parece que a Turquia vai forçar a questão para entender o papel da Turquia. A política interna importa. Seus paramilitares curdos estão se desarmando após um acordo de anistia, mas a Turquia vê as forças curdas da Síria, como as forças democráticas sírias, como braços armados desses grupos que rejeitaram o acordo turco. A Turquia já interveio contra Rojava antes, mantém uma zona de amortecimento na Síria e apoia constantemente suas milícias pró-Turquia. Para contestar a influência de Rojava em lugares como Alepo e Manbij, nas últimas semanas, a Turquia aumentou consideravelmente a pressão sobre Rojava, insistindo que Rojava concorde em se reintegrar à Síria até o final de 2025. Se isso não ocorrer, o que você já saberá quando este episódio sair, a Turquia deixou claro que está pronta para entrar em guerra. Comboios militares turcos se concentram em áreas controladas por Damasco, na Síria. Forças sírias estão se reunindo no norte e nas regiões ricas em petróleo da Síria, perto de Deir sugerindo que poderiam facilmente lançar uma ofensiva em 2 frentes se recebessem essa ordem. As forças democráticas sírias têm capacidade para resistir, mas não se a Turquia também atacar a partir da zona de amortecimento ao norte. Isso ameaçaria o controle dos campos de prisioneiros do Estado Islâmico, elevando muito o risco de fuga. Os Estados Unidos, antigos aliados dos curdos da Síria, agora dificilmente intervirão em favor deles. Se a Turquia cumprir o prazo até 2025, isso pode gerar o primeiro conflito de 2026, podendo desestabilizar o resto da Síria. A geração Z derruba mais governos nesse processo. Uma das maiores histórias deste ano tem sido os protestos da geração Z, que varreram o mundo da África à Ásia, antes de chegarem à Europa, onde recentemente derrubaram o governo da Bulgária. E podemos quase garantir que, em 2026, outro tsunami de protestos juvenis vai atingir o mundo. Como já mostramos em vários vídeos este ano, as mesmas condições que irritaram a geração Z em 2025, como falta de oportunidades e crise de acessibilidade, continuam. Sistemas que funcionam para todos, menos jovens e elites alheias às suas reclamações. Bem, eles ainda vão existir em 2026, não vão? Então, onde os protestos da geração Z vão acontecer em seguida?
Na última previsão, focamos em países do sul global: Madagascar, Quênia, Nigéria e Índia. Desta vez, queremos focar no norte global, porque, como a Bulgária provou, nenhum país está a salvo da onda da geração Z. O primeiro da nossa lista é a França. Em setembro, cerca de 170 mil manifestantes do Bloquear Tudo protestaram na França contra duas questões. Primeiro, um orçamento que reduziria significativamente os gastos públicos. E segundo, a perene instabilidade política da França. Apesar de o governo francês conter os protestos com mais de 80 mil policiais, as questões de fundo permanecem sem solução. O primeiro-ministro François Bayrou, cujo governo propôs o orçamento, foi destituído. Ele foi substituído por Sébastien Lecornu, que assumiu o cargo em 9 de setembro, antes de renunciar um dia após nomear seu gabinete em 5 de outubro, ou seja, ele ficou no cargo por menos de um mês. O presidente Macron reconduziu a primeiro-ministro em 10 de outubro e seu governo sobreviveu a uma moção de desconfiança 5 dias depois. Isso certamente é instabilidade política. Em 12 de dezembro, o governo francês aprovou o orçamento apoiado por Lecornu, suspendendo a impopular reforma da Previdência. Não há um estopim imediato para novos protestos, mas uma decisão orçamentária impopular pode levar a juventude francesa às ruas novamente. O próximo da lista é a Alemanha, país geralmente símbolo de estabilidade. Estamos incluindo a Alemanha nesta lista por dois motivos. Primeiro, de acordo com Peter Liebinger, presidente da Federação das Indústrias Alemãs, ou Federação das Indústrias Alemãs, a economia alemã está em queda e o governo não responde de forma decisiva. As razões para isso são simples. Os altos custos de energia estão encarecendo a produção para os fabricantes. Há uma demanda internacional fraca por exportações alemãs em mercados-chave, além das tarifas americanas e da ascensão da China como rival industrial, que estão causando dores de cabeça sem fim. Em segundo lugar, o parlamento alemão votou recentemente para reintroduzir o serviço militar voluntário para jovens de 18 anos sob a nova lei. A partir de janeiro de 2026, jovens de 18 anos na Alemanha receberão um questionário sobre interesse em ingressar nas Forças Armadas. Formulário obrigatório para homens e opcional para mulheres. Muitos jovens alemães se opõem à nova lei por medo de que ela possa levar à reintrodução do serviço militar obrigatório. E protestos já eclodiram em várias cidades do país. Em Hamburgo, mais de 1.500 pessoas eram esperadas nos protestos. Isso pode gerar mais tensão em 2026, principalmente após o envio dos questionários em janeiro. Vale destacar que o recrutamento nesta fase é voluntário, o que pode amenizar a situação. Além de onde serão os próximos protestos da geração Z, há dúvida sobre o que ocorrerá nos países onde ela teve sucesso em 2025, especialmente no Nepal, que se prepara para uma eleição em março, como explicou Miana Bata em artigo para um diplomata. As eleições vão mostrar se a energia dos jovens nos protestos pode libertar o país da política de interesses. Se a juventude nepalesa conseguir superar as eleições e derrotar partidos que passaram anos construindo máquinas, lealdade e redes de clientelismo que geralmente vencem eleições. Então eles vão provar para outros jovens ao redor do mundo que é possível fazer mais do que apenas protestar contra regimes impopulares, é possível vencê-los também. O chifre da África pode entrar em colapso entre pessoas com um interesse passageiro em geopolítica. Existem alguns pontos críticos amplamente conhecidos para uma possível guerra futura, como a Caxemira, por exemplo, onde Índia e Paquistão têm reivindicações concorrentes, Taiwan ou a zona desmilitarizada entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Mesmo entre quem acompanha o tema, um ponto crítico costuma ser ignorado. Repleto de estados frágeis e fazendo fronteira com outros, enfraquecido por conflitos e insurgências, já é uma fonte constante de instabilidade. Porém, no ano que vem, pode mudar. A faísca para uma guerra que reverberaria não apenas por toda a África, mas também pelo Mar Vermelho, pelo Oriente Médio e provavelmente até mesmo tão longe quanto a Europa. Os motivos são complexos demais para serem explicados adequadamente em apenas um breve segmento de um vídeo no YouTube. Mas a versão básica é essa. Vários conflitos iminentes estão levando a região a uma crise. O mais preocupante envolve as nações da Etiópia e da Eritreia.
Apesar de lutarem juntos na Guerra do Tigré, Addis Abeba deixou Asmara fora das negociações de paz que encerraram o conflito. Desde então, o primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed tem defendido restabelecer o acesso do país ao oceano. A maioria dos analistas viu isso como ameaça de anexar partes da Eritreia. A independência da Eritreia tirou o acesso ao litoral da Etiópia. Em resposta, o ditador eritreu Isaias Afwerki passou a se envolver mais nos conflitos internos etíopes para combater essa ameaça. Acredita-se que a grande ofensiva das milícias Fano, no leste de Amhara, neste outono, só ocorreu com apoio da Eritreia. Apesar da crise em Amhara ser o maior conflito interno da Etiópia, atualmente, teme-se que outro ainda mais mortal possa ressurgir. A guerra em Tigré, entre 2020 e 2022, no norte da Etiópia, segue como um dos conflitos mais mortais do século. Os detalhes continuam muito complicados. O importante para nós é que o acordo de paz adiou várias questões, como o futuro da região oeste de Tigré, controlada pelo Fano. O fracasso em resolver essas questões levou este ano a uma divisão na liderança tigrina, com um lado se aproximando de Addis Abeba, enquanto o outro se aproximou de Asmara. Mesmo sem guerra total entre Etiópia e Eritreia, uma guerra civil entre facções tigrinas pode servir como batalha por procuração entre os dois países. Complicando ainda mais tudo isso, está a catástrofe em andamento no vizinho Sudão, onde as forças de apoio rápido paramilitares estão lutando contra as forças armadas oficiais sudanesas. As forças de apoio rápido recebem apoio dos Emirados Árabes Unidos, que também apoiam Abiy Ahmed em Addis Abeba. Isaias Afwerki tentou fazer causa comum com as forças armadas sudanesas, chegando a visitar a capital de fato, Porto Sudão, em novembro. As forças armadas sudanesas, apoiadas por Egito e Arábia Saudita, têm conexões com as forças do Tigré e podem intervir se houver guerra civil na região. E caso isso já não fosse complicado o suficiente, ainda há a situação com a Somália. Ano passado, por um instante, parecia que a Etiópia fecharia um acordo com a Somalilândia, trocando o reconhecimento por um de seus portos. Isso gerou pânico em Mogadíscio, levando o governo da Somália a buscar alianças com Eritreia e Egito para barrar a iniciativa. Apesar da mediação da Turquia ter frustrado a proposta, isso revelou fissuras no chifre da África, com estados costeiros preocupados com a expansão da Etiópia. Esse nervosismo divide a região em dois blocos hostis, um liderado pela Etiópia, com apoio dos Emirados Árabes Unidos, e outro pela Eritreia, apoiado por Egito e Arábia Saudita. Agora, nada disso quer dizer que uma guerra mais ampla na região seja inevitável, mas o risco está claramente aumentando, e agora existem vários possíveis gatilhos. De colapso em Tigré, a confronto entre Addis Abeba e Asmara, além do risco crescente de intervenção militar direta na guerra civil do Sudão. 2026 pode ser mais um ano de tensão e demonstrações de força na região. Ou pode ser o ano em que uma grande guerra na África Oriental finalmente começa. A guerra civil em Myanmar segue 5 anos após os militares tomarem o poder em 2021, sem perspectiva de fim no conflito com os grupos rebeldes. Em 2025, a história em Myanmar foi marcada pelos militares, com apoio da China, recuperando avanços dos rebeldes. Os militares mudaram táticas, implementaram serviço obrigatório e expandiram drones, focando pontos fortes e tentando anular vantagens dos grupos armados. As vitórias militares ocorreram em um momento crucial para Myanmar, que se prepara para eleições a partir de 28 de dezembro, que dominará a cobertura sobre Myanmar em breve, uma eleição que a maioria dos observadores regionais considera uma farsa. A Comissão Internacional de Juristas, uma organização não governamental formada por juízes e advogados de destaque de todo o mundo, acredita nisso. Se houver eleições, provavelmente não serão livres, justas ou inclusivas. A Comissão Internacional de Juristas cita a Lei de Registro de Partidos Políticos emendada, que impõe exigências rigorosas de filiação e financeiras, dificultando o registro de partidos já estabelecidos. Além disso, a junta militar aprovou regulamentos que negam direitos políticos a acusados, muitas vezes sem devido processo legal, por envolvimento em atividades ilícitas.
um termo genérico usado para atacar críticos, ativistas e membros de movimentos de oposição. Segundo o artigo de Nicholas Coppel, ex-embaixador da Austrália em Myanmar, publicado no The Conversation, cidadãos que criticam as eleições nas redes sociais foram condenados a até 7 anos de prisão. Com trabalhos forçados, para alguns delitos, aplica-se a pena de morte. Então, se todos concordam que as eleições vão ser uma farsa, por que os militares estão insistindo nelas? Segundo Coppel, as eleições buscam dar legitimidade à junta, dentro e fora do país. Uma legitimidade que eles vêm buscando desde que tomaram o poder, mas que até agora tem lhes escapado. Quando os grupos rebeldes conquistaram grandes vitórias em 2024, isso expôs o quão vazio era, de fato, o controle da junta. As eleições e a recente sequência de vitórias no campo de batalha têm o objetivo de reverter essa narrativa e mostrar que a junta, apesar de qualquer fraqueza percebida, ainda é a facção dominante no comando do país. Isso será um grande desafio para os militares, porque, como observou Sumon Akled, analista sênior da Ásia-Pacífico, em um artigo para a organização, apesar dos importantes sucessos militares, em 2025, a junta está mais enfraquecida do que antes dos avanços rebeldes em 2023 e 2024, e não exerce controle efetivo sobre as áreas retomadas recentemente. E há o simples fato de que a maioria dos grupos rebeldes simplesmente continuará lutando, pouco importando as eleições. Então, em Myanmar, 2026 está se desenhando como uma batalha de narrativas para a junta. É uma batalha para provar ao mundo que pode governar todo o país, não só áreas onde suas forças estão concentradas. Para os rebeldes, a batalha é para provar que as vitórias de 2024 não foram sorte, mas o começo de uma mudança de poder irreversível por eleições fraudadas. E falando em guerras civis em andamento, a Guerra do Sudão vai piorar ainda mais em quase todos os aspectos. A Guerra Civil do Sudão já é o pior conflito acontecendo em qualquer lugar do planeta. Mais mortal para civis que a invasão da Ucrânia pela Rússia, mais caótica que a Guerra Civil de Myanmar e com mais fome e atrocidades que o colapso do Haiti, ninguém sabe ao certo o número de mortos, mas estimativas chegam a 400 mil calculadas antes da queda de Al-Fasha, onde as forças de apoio rápido podem ter massacrado cerca de 70 mil pessoas. Em resumo, este é um conflito apocalíptico que faz a maioria das guerras parecerem um agradável piquenique de domingo. E mesmo assim, todos os sinais apontam que 2026 será ainda mais catastrófico. Há muitos motivos para esse pessimismo, mas o principal é que a guerra neste estágio é em grande parte impossível de vencer. Enquanto as Forças Armadas Sudanesas começaram o ano de forma espetacular, retomando o estado do cesto de pão, Jazira e expulsando as forças de apoio rápido de Khartoum. O sucesso deles só foi possível porque os paramilitares se estenderam demais. Depois de recuarem para sua base em Darfur, no oeste, as forças de apoio rápido conseguiram se consolidar e capturar a última grande cidade resistente, Al-Fasha. E agora é o exército que se encontra sobrecarregado por sua investida em Kordofan, recuando enquanto as forças de apoio rápido avançam mais uma vez. Nas últimas semanas apenas, os paramilitares capturaram os campos de petróleo estratégicos de Heglig, embora o controle tenha sido posteriormente transferido para forças neutras do Sudão do Sul. Tomaram a base das Forças Armadas Sudanesas em Barbanusa após cerco prolongado e avançaram rumo à capital de Kordofan do Norte, El Abaid. Cidades como Kadugli e Delling estão cercadas. Mas, embora as forças de apoio rápido estejam agora em vantagem, não há indicação de que o grupo tenha poder de fogo ou resistência para avançar novamente para as regiões centrais e retomar Khartoum. Isso é um problema para o grupo, pois, como disse a analista Dália Alblomônio a Al Jazeera, Hamet, líder das forças de apoio rápido, não se contenta só com Darfur, quer o país todo. Por outro lado, as Forças Armadas Sudanesas veem o governo paralelo de Hamet, no oeste, como afronta. Eles não podem permitir que continue, mesmo com a incapacidade das Forças Armadas Sudanesas de retomar Darfur. Assim, é provável que ambos continuem lutando, com Kordofan como principal foco do conflito. Em entrevista ao War Fronts,
o analista sênior da ACLED para a África, Lad Servat, afirmou que a violência dificilmente diminuirá em 2026 e pode até se espalhar para o norte, que até agora foi poupado dos piores combates. Com a Organização das Nações Unidas alertando que Kordofan pode se tornar outro Al-Fácia, parece que a tragédia do Sudão deve continuar por pelo menos mais um ano. Não que este fosse o único país com a palavra Sudão em seu nome que enfrenta um catastrófico. 2026, o Sudão do Sul ainda pode implodir, de muitas maneiras, o Sudão do Sul em 2025. Foi o cachorro que não latiu nesse tempo? Gravamos isso semanas antes da publicação, então algo pode acontecer até você ver, no momento em que escrevemos. O país mais novo do mundo ainda está em paz. Uma paz frágil, onde todos estão tensos e paranoicos, com a possibilidade de algo terrível acontecer, mas ainda assim é paz. Mesmo assim, dizer que isso não surpreende é pouco, assim como afirmar que Gianni Infantino é só um pouco bajulador. Nos últimos 12 meses, Juba parecia sempre à beira do colapso. A perda das exportações de petróleo abalou a economia. Por causa da guerra civil no Sudão, o presidente Kiir estava enfraquecido e eliminando rivais e aliados. Milícias étnicas como o Exército Branco estavam tomando cidades inteiras. Além disso, o vice-presidente Riek Machar foi julgado por traição, pois representa a etnia Nua, que lutou contra o grupo Dinka do presidente Kiir na Guerra Civil de 2013 a 2018, marcada por limpeza étnica e massacres. Isso era para ser explosivo, como afirmou o grupo de crise. O julgamento do vice-presidente do Sudão do Sul, Riek Machar, é uma das maiores ameaças à estabilidade do país desde o fim da Guerra Civil. Fim da citação. E de algum modo tudo continuou igual. Mesmo com o país correndo o risco de ser arrastado para a Guerra Civil no Sudão, a luta esperada nunca aconteceu. Quando publicamos nosso último episódio sobre a situação em setembro, ficaríamos surpresos se alguém dissesse que o país terminaria o ano em paz. Mesmo assim, talvez ainda não valha comemorar. 2025 pode ter sido melhor do que o esperado para o país mais novo do mundo. Persistem as condições para o colapso do Estado. Kia é tão idoso e debilitado que faz Joe Biden parecer um albino, Jesse Owens. Soldados seguem sem salários regulares, enquanto a guerra no Sudão provoca mais fissuras. A economia continua um desastre, e cada vez mais membros da elite estão sendo expurgados, as tensões étnicas também estão aumentando. E há uma sensação de que em algum momento algo simplesmente vai ter que ceder, em vez de ser motivo de comemoração. Pode ser que 2025 apenas tenha adiado o próximo desastre do país. A Rússia expande sua guerra com a Ucrânia no leste europeu. Esperamos que o principal objetivo militar da Rússia em 2026 seja óbvio, exceto, é claro, por um acordo de paz surpresa entre Moscou e Kiev antes do lançamento deste episódio. Mas, supondo que um acordo de paz não tenha se concretizado, o foco da Rússia continuará concentrado principalmente na Ucrânia, até que se chegue a algum tipo de resolução por lá. Seja por vitória, derrota ou, mais provavelmente, por um acordo de cessar-fogo que deixe ambas as nações insatisfeitas. Mas isso não significa que os objetivos da Rússia se limitarão à invasão da Ucrânia, nem em 2025. Para começar, é provável que a Rússia continue perseguindo sua estratégia de guerra híbrida na Europa, onde tem se apoiado em uma combinação de desinformação, vigilância por drones, sobrevoos, sabotagem de materiais e às vezes assassinatos direcionados. Os objetivos da Rússia são claros: testar e analisar as defesas e tempos de resposta da OTAN, desafiar a determinação da OTAN e sua disposição de se proteger, além de semear descontentamento entre seus membros. Como já dissemos, a Rússia costuma sondar adversários em todas as direções. Embora geralmente recue diante da resistência, ela intensifica seus esforços onde percebe vulnerabilidade aparente. As ações da Rússia na Europa em 2026 dependerão das fraquezas que a Europa mostrar. Também pode haver ação militar limitada da Rússia em países fora da OTAN, como Geórgia, Moldávia ou ambos. A Geórgia é o candidato mais provável, já neutralizada e alinhada a Moscou pelo governo pró-Rússia. Agora, a Geórgia pode servir de vitrine para qualquer mensagem que a Rússia queira passar,
mostrando ao mundo os benefícios de uma aliança com Moscou. Então talvez a Geórgia e suas elites estejam prestes a ficar muito mais ricas. Se, por outro lado, a Rússia estiver engordando a Geórgia para o abate, para demonstrar o quão poderosa ela pode ser. Quando a Rússia realmente quiser capturar um país inteiro, as elites da Geórgia podem se ver traídas e usadas como um lembrete para o resto do mundo. A Rússia teria mais dificuldade em atacar diretamente a Moldávia, mas o país ainda pode sofrer com desinformação, guerra híbrida ou ataques de longo alcance. Especialmente depois que os alertas da Moldávia sobre a interferência russa em suas eleições de 2025 parecem não ter dado em nada. Outras nações podem ser alvo, como o Cazaquistão, cujos líderes veem a Rússia como ameaça de longo prazo. Uma ofensiva russa na Ásia Central é muito improvável neste ano. Se Rússia e Ucrânia chegarem a um cessar-fogo, há uma chance, mesmo que pequena, de a invasão terminar, recomeçar e terminar de novo nos próximos 12 meses. A Rússia demonstrou, nesta recente série de negociações, que realmente quer o controle de todo o Donbass. Assim, ela controlaria o resto das fortificações da Ucrânia, a principal linha defensiva entre a linha de frente e Kiev. Isso, junto a outros sinais do Kremlin e da inteligência ocidental, indica que, mesmo que a Rússia consiga um acordo de paz com a Ucrânia, provavelmente não deseja que ele seja duradouro. Em vez disso, o objetivo da Rússia será descansar suas tropas, reabastecer seu arsenal e reinvadir, apostando no tipo de ofensiva de poucos dias que estava originalmente planejando para 2022. Se nenhum cessar-fogo, nem mesmo um cínico, for alcançado, o que pode ocorrer? Segundo Arícia Litsevich, vice-diretora do programa Rússia e Eurásia do Chatham House, 2026 na Ucrânia parece sombrio. Segundo ela, um acordo pacífico na Ucrânia está distante enquanto Putin insistir em controlar a fronteira leste. As negociações dos americanos provavelmente não vão detê-lo. Litsevich tem razão em ser cético. Apesar das coletivas otimistas e de declarações sobre um acordo de paz próximo, os fundamentos não mudaram. A Rússia ainda acredita que está vencendo. A Ucrânia ainda não pode aceitar perder 1/5 de seu território. O governo Trump, apesar da retórica sobre negociações, ainda não resolveu esse impasse. A Ucrânia deve continuar em 2025 com uma guerra de desgaste lenta e brutal, onde ambos os lados trocam milhares de homens por alguns metros de território. E não estamos exagerando ao dizer isso. Segundo a Deutsche Welle, até dezembro de 2025, a Rússia controlava 19% da Ucrânia, apenas 1% a mais, que no fim de 2022. No entanto, de acordo com um estudo do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, ou Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, quase 1 milhão de soldados russos foram mortos ou feridos. Para conquistar esse território, as baixas em massa para ganhos mínimos lembram a frente ocidental da Primeira Guerra Mundial. Para a Ucrânia, a situação pode ser ainda pior. O país perdeu cerca de 10 milhões de pessoas, 1/4 da população pré-guerra, principalmente por emigração, além de baixas e queda na natalidade. O exército, antes cheio de voluntários, agora vê só 12% dos novos recrutas se voluntariando. O restante é formado por conscritos, muitos já mais velhos. Segundo o portal militar War on the Rocks, o soldado de infantaria ucraniano médio tem 43 anos. Em 2026, se não houver acordo de paz, o que é provável, a Ucrânia deve continuar lutando. Uma guerra em que a sobrevivência depende das nações ocidentais manterem o financiamento de um impasse indefinido. Enquanto isso, a Rússia seguirá tentando avançar a alto custo, apostando que sua população maior e economia de guerra superem as reservas ucranianas e o compromisso político ocidental. O resultado provavelmente não serão batalhas decisivas, mas mais um ano de trocas de artilharia e ataques de drones, com milhares morrendo por vilarejos que serão esquecidos. Notas de rodapé nos livros de história. Cada lado espera o colapso do outro, a menos que um ataque cardíaco oportuno permita a colheita de órgãos. Estranho. No Kremlin, isso pode continuar assim por muito tempo.
A ameaça da Terceira Guerra Mundial. Por fim, seria uma falha nossa encerrar este episódio sem falar sobre a Terceira Guerra Mundial. Pelo que vemos, a Terceira Guerra Mundial parece improvável para 2026. Todos aqui estão batendo na madeira, e talvez você devesse também. Apesar de improvável, devemos considerar a possibilidade remota de que uma ofensiva da Rússia contra a OTAN e outra da China contra Taiwan ocorram ainda este ano. Especialistas ocidentais estimam ações militares para 2027 ou 2028, antes que as nações da Europa ou do Indo-Pacífico se rearmem o suficiente para deter totalmente Rússia ou China. Agora, o rearmamento em ambos os lados do globo avança rapidamente. E se a Rússia, a China ou ambas as nações avaliarem que sua janela de oportunidade está se fechando, então isso representa um problema. Se a Rússia e a China agora suspeitam que sua janela pode se fechar, digamos, até 2028 elas vão desistir de suas ambições mais amplas ou vão persegui-las em 2026. Não podemos afirmar com certeza. O que podemos dizer é que o próximo ano provavelmente será tão caótico e destrutivo quanto a maior parte da década tem sido até agora. Vamos torcer para que quando chegar a hora de escrever nossa previsão para 2027, ela seja menos pessimista do que este episódio foi. Obrigado por assistir